O tema do nosso congresso. Já agradecendo a cada um pela presença aqui neste lugar, nesta noite. Livro de Josué, versículo 2, capítulo 2 e versículo 9. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Você que vem buscar uma bênção nesta noite, não fique disperso, fique ligado com o trono da graça do Senhor. Aleluia. Josué 2, 9. Parte A, ou B, mandou lembrar, que diz: Senhor vos deu esta terra, e o que o pavor de vós cair sobre nós, é o que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Repetindo: e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Esta noite eu quero pedir para você curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e fazer uma ligação direta com o trono da graça. Essa noite você não vem aqui para ver eu falar ou qualquer um que vem aqui. Digamos, claro que vão falar, né? Mas eu quero te dizer que você fique mais ligado com Deus, que você venha buscar uma bênção. Então, ore ao Senhor agora, peça ao Senhor e creia que o Senhor vai te dar esta bênção nesta noite. Querido e amado Deus, mais um dia, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Vem, Senhor, derramar sobre nós nesta noite, Pai, o Teu Shekinah, Pai. Querido e amado Deus, que este culto, Senhor, venha ser agradável a Ti, Pai. Se nós estamos aqui nesta noite, Deus, é porque precisamos sentir a Tua graça e a Tua presença. Nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco. Pai querido, Deus amado, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, somente para Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Pai amado, abençoa, Senhor, cada um que aqui está. Abençoa aqueles que ainda vão chegar, Pai, na Tua casa. Deus querido, Deus amado, eu Te agradeço, Senhor, por mais este dia, por mais este culto, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito coisas grandes e maravilhosas em nossa vida. Pai querido, Deus amado, abençoa, Senhor, e recebe os nossos louvor. Abençoa, Senhor, e recebe cada palavra dita aqui, Senhor, nesta noite. Deus amado e soberano, fica conosco, Deus, neste culto, e derrama sobre nós a Tua graça e a Tua infinita misericórdia. Amém, Jesus. O conjunto estará louvando agora neste momento. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos adorar o Senhor nesta noite? Feche seus olhos nesta noite. Digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória nesta noite. Que nós possamos, quando nós colocamos os nossos pés aqui, nós possamos dizer: Senhor, eu vim Te adorar, eu vim sentir a Tua presença, eu vim me derramar diante do Teu altar nesta noite. Se tu ouve o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos um lugar, e outra vez nos levarei para viver juntos. Pois eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio
amar verdadeiramente, guardarei os teus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele mandará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele a viver nós estará em vós para sempre. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu entrei e me manifestarei a Ele, a Ele, a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais, Quero te amar mais, Senhor. 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 Glória ao nome do Senhor nesta noite. Vamos cantar a tua alegria, minha força. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Podemos passar por um momento difícil, mas o Senhor é o que nos sustenta, o Senhor é o que nos livra de todo mal. Ali eu sei, tua presença é seu capaz, não há espaço para confusão.
lá dobrar, que estará louvando o Senhor. E logo após a coreografia, e logo após nós estaremos apresentando os nossos visitantes nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é exaltado, seja o soberano nome do Senhor, glória a Deus. Elohim, Elohim, Shaddai Adonai, glória a Deus, aleluia, Senhor, glória a Deus. Louvamos Jesus, Esperança viva.
assento nessa noite. Vamos ouvir a coreografia? Glória a Deus. Eu não vou fugir de luta, não vou desistir nem parar. Pra vencer eu tenho uma arma secreta, com ela ninguém pode me derrotar. Eu sou em campo de batalha pra luta, se me alistei no exército foi pra guerrear. Usar a minha arma que é meu louvor, cantar um cântico de guerra de vencedor. Mas esse povo vivo o gigante chamando, desafiando o povo para a guerra e zombando. Está se confiando em seu próprio poder, mas a minha arma secreta ele ainda não viu. Ele tem espada, ele tem escudo, ele tem lança e pensa que tem tudo. Só que eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta vai ser meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra mim ser meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra mim ser meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra mim ser meu Deus. Pode vir fornalha, pode vir leões, pode vir muralhas se levantar nações. Pode vir, pode vir. Eu tenho Deus pra lutar por mim. Posso ser pequeno e muito limitado, mas em cada lado tenho meu advogado. Não se engane com a minha aparência, a presença de Deus em mim faz a diferença. Levante-se o inferno com seus aguilhões. Levante-se o mundo com suas convicções. Levante-se os fortes pra querer me matar. Eu tenho arma secreta e com ela eu vou lutar. Eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer meu Pode vir fornalha, pode vir leões, pode vir muralhas se levantar nações. Pode vir, pode vir. Eu tenho Deus pra lutar por mim. Posso ser pequeno e muito limitado, mas em cada lado tenho meu advogado. Não se engane com a minha aparência, a presença de Deus em mim faz a diferença. Eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer meu Deus. A minha arma secreta pra vencer meu Deus. A minha arma secreta pra vencer meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar a apresentar os nossos visitantes, né? Com muita honra, que estamos conosco, nosso pastor regional, pastor Jorge, e a missionária Geni.
E o irmão, o presbítero Anildo e a irmã Rosilda, que estão junto com o pastor Jorge, sejam bem-vindos. Roselene, seja bem-vinda. Amém? E também temos conosco, desde ontem, o pastor Euclides Cavalete, né? Uma honra estar conosco. Deus já falou conosco ontem e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações nessa noite. Amém? E temos a Jéssica pode subir aqui para cima, que a nossa cantora, né, que nós convidamos elas para louvar o Senhor. Te louvamos, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Temos a Crave que nos honra com sua visita. Se coloque em pé nessa noite. E temos o irmão Delmar, Maria e Flávia. Onde que se encontra nessa noite? Se coloque em pé, sejam bem-vindos nessa noite. Gilcélia e Marcos. Sejam bem-vindos. A irmã já é da casa, sejam bem-vindos. Que o Senhor abençoe a vida de vocês nessa noite. Lauri, Abílio e Cassiane, da Igreja Redentor de Lages. Sejam bem-vindos, tá, irmãos? Que o Senhor abençoe a vida de vocês nessa noite. Amém? Vamos colocar, vamos dizer para os nossos visitantes que eles sejam bem-vindos, que não seja a única vez, mas que seja uma de muitas vezes eles estarem aqui conosco. Amém? Levante a tua mão nessa noite e diga: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Pode tomar o vosso assento nessa noite? Vamos ouvir a Jéssica nessa noite, que estará louvando o Senhor. E logo após a UFEBRAC se prepara para louvar o Senhor. E logo após a UFEBRAC, a missionária Geni com uma palavra nessa noite. Grande é Deus. Pai, seja conosco, amém, igreja. Glória a Deus. Maravilhoso, soberano nome de Jesus. Rei da glória, Deus, que reina para a eternidade. Santo Elohim, Eu Shaddai, glória a Deus, aleluia, Jesus. Os louvores sobre as suas bênçãos poderosas, Deus, sobre a sua igreja. Glória, glória, glória a Deus, Pai. Glória, glória, glória a Deus, Senhor. Glória, glória, Senhor. Glória, glória. Santo é Deus. Santo é Deus. Santo é Deus. Aleluia, Jesus. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Que possamos adorar a Deus sem se importar com as dificuldades, sem se importar se vamos ganhar oportunidades ou não, mas que possamos adorar ao Senhor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais.
Alfebrac. Louvado seja Deus. Santo em nome do Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso dos céus e Santo de Israel, quem poderá justiça e eterna, soberano, justo e maravilhoso. Alfebrac cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Ainda que o vento contrário tente me parar, ainda que as ondas tentem me afogar, é no Senhor que está minha fé. Ainda que as pedras se lancem para me atingir, ainda que a noite queira me afligir, seguro nas mãos de Jesus vou estar. Vou lutar, esse vento não vai me parar, essas lutas não vão apagar, esses sonhos que Deus tem pra mim. Vou lutar, as promessas de Deus conquistar, vou deixar sua unção me levar ao melhor que Deus tem para mim. Vou conquistar, o melhor de Deus está pra chegar a conquistar, sei que as mãos de Deus irá me levar a conquistar, suas promessas jamais vão morrer. Vou conquistar, na unção de Deus vou profetizar, conquistar, sua bênção nunca vai me faltar, conquistar, a minha terra vai frutificar, o melhor sei que Deus vai me dar. Esse vento não vai me parar, essas lutas não vão apagar, esses sonhos que Deus tem pra mim. Vou lutar, as promessas de Deus conquistar, vou deixar sua unção me levar ao melhor que Deus tem para mim. Eu vou conquistar, o melhor de Deus está pra chegar a conquistar, sei que as mãos de Deus irá me levar a conquistar, suas promessas jamais vão morrer. Eu vou conquistar, na unção de Deus vou profetizar, conquistar, sua bênção nunca vai me faltar, conquistar, a minha terra vai frutificar, o melhor sei que Deus vai me dar. Conquistar, na unção de Deus profetizar, conquistar, sua bênção nunca vai me faltar, conquistar, a minha terra vai frutificar, o melhor sei que Deus vai me dar. O melhor sei que Deus vai me dar. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é Deus. Feche seus olhos nessa noite.
E sabe, nós achamos que os nossos sonhos se acabaram. Mas como nós ouvimos a palavra do Senhor ontem, que o nosso sonho ele não acabou, ele não tem fim. E tenha certeza, se nós estamos indo a rumo à terra prometida, o Senhor, os nossos sonhos não acabou. Não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor nessa terra. Quem sabe você diz assim, mas eu estou enfrentando momento de dificuldade. Mas é no momento de dificuldade que nós temos que sonhar e ver os sonhos de Deus se realizar nas nossas vidas. Oh, aleluia, Jesus. Grande. Oh, Deus. Sonhos de Deus não têm fim. Os sonhos de Deus são pra mim, são perfeitos, são impossíveis aos olhos mortais. Quando meu Deus me salvou do cativeiro, me livrou, fiquei como um sonhador e nada mais. Então minha boca se encheu de riso e a minha língua de um novo canto. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. O Senhor
Quero saudar aqui a paz do Senhor, amém, irmãos? É muito bom nós estar aqui neste lugar, nesta festa maravilhosa, parabenizando as irmãs, né, esse trabalho tão maravilhoso e a igreja tão bonita que está, né, irmãos? A igreja tão bonita e sabemos que tudo tem um trabalho e sempre tem alguém fazendo as coisas e Deus chamou essa pessoa para tal coisa, né? É muito bom isso. E vendo esse tema maravilhoso das irmãs aqui, alicerces da conquista. Eu gosto muito, irmãos, dessa passagem de Josué, do livro de Josué, e algo que, uma parte ali do livro de Josué que conta que Deus falou com Josué e disse assim: santificai, diga para o povo santificar, que amanhã eu vou fazer milagre no meio de vós. Eu acho essa parte muito maravilhosa. E Josué mandou passar 3 dias trabalhando no meio do arraial, avisando o povo para se preparar para o milagre que ia chegar. E quando eles foram passar o Jordão, diz a palavra que era tempo de cheias, o Jordão estava transbordando. E eles estavam ali, o sacerdote levando a arca, que era a presença de Deus, representava a presença de Deus. E eles estavam para conquistar aquela terra que Deus tinha falado que eles iam conquistar. E eles estavam andando com a presença de Deus para conquistar essa terra. O segredo de nós conquistar a nossa vitória, a nossa bênção, é ter a presença de Deus na nossa vida. Mesmo que chegue no Jordão transbordando, o Senhor falou para Josué que os sacerdotes iam passar com a arca na frente, a presença de Deus ali na frente do Jordão. E diz a palavra que quando eles encostaram o pé naquelas águas, o Jordão parou. Aleluia. As águas ficaram no montão e eles passaram a seco aquele lugar. Glórias a Deus. E quando eles passaram a seco aquele lugar, nos diz a palavra de Deus que Deus falou para Josué: escolha cada um 12 homens, cada um de uma tribo, e cada um vai lá no meio do Jordão, a seco, lá que está seco, eles passaram a seco, e cada um vai pegar uma pedra e vai trazer a pedra para cá, e vai ser aquele montão de pedras, 12 pedras. Mas por que isso? Porque isso, para que no decorrer dos anos, todos que olhassem, os filhos deles, as demais pessoas que olhassem, mas por que essas pedras aqui? Essas pedras foi um milagre que Deus fez. Essas pedras estavam no meio do Jordão. Aleluia. Olha quantas vezes que o Senhor faz um milagre na nossa vida. O Senhor faz um milagre, nós passamos os anos e nós esquecemos daquele milagre. Mas eu digo para você que nós não devemos esquecer as coisas que o Senhor já fez na nossa vida. E saber que nós temos muito mais para conquistar, tendo a presença de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Deus abençoe, parabéns às irmãs, pastor Clécio, por essa mudança na igreja, a missionária Débora, pastor Cris Cavaleiro está aqui conosco também, né? Que Deus abençoe cada um. Deus abençoe. Glória a Deus. Colocar em pé nessa noite. Você que tem a tua oferta, teu dinheiro, pega na tua mão nessa noite. Vamos orar, vamos para a obra do Senhor nessa noite. Você que tem pega na tua mão nessa noite. Feche teus olhos. Nós só vamos escolher aquilo que nós plantamos. Então abençoe a obra do Senhor e tenha certeza que o Senhor vai abençoar a tua vida. Seja fiel no teu pouco, quem sabe precisa, mas é tão pouco. Mas seja fiel neste pouco. E sabe que a palavra do Senhor nos diz: ser fiel no pouco e sobre muito. Você que tem a tua oferta, pegue na tua mão nessa noite. Levante tua mão, vamos orar ao Senhor, consagrando a nossa oferta, abençoando a obra do Senhor. E tenha certeza que as portas do Senhor estarão abertas sobre tua vida nessa noite. Amado e soberano Deus, aqui, Senhor, estão os ofertantes, aquele que vai dizimar, aquele que vai ofertar nesta noite, Senhor. Senhor, nós pedimos a bênção da prosperidade e as portas abertas
abertas, Senhor. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, Senhor. Pai querido, eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus que pode abrir porta, que o Senhor é o Deus que pode abençoar a vida financeira dos teus filhos, Senhor. E nós, Senhor, pedimos a bênção da multiplicação e a bênção da prosperidade no nome do Senhor Jesus. Amém? Você que tem a tua oferta, traga aqui na frente nessa noite. Louvado é o nome do Senhor. Feche teus olhos nessa noite. Tem bateria aí, né? Tranquilo? Você que tem a tua oferta, traga aqui na frente. Não vamos nos demorar. Logo depois, se você ofertar, já vamos ouvir o pastor Jorge nessa noite. E logo após já vamos ouvir o pastor Euclides nessa noite, né? Vamos dar um tempo para ele pregar nessa noite, amém? E você está na dispensação do Espírito Santo nessa noite. Muitas das vezes nós dizemos, mas eu não recebi nada, eu não sinto nada. Mas será que nós abrimos o coração e dizemos, Espírito Santo, faça morada na minha vida, faça morada no meu coração? Ou ficamos dizendo assim, o que vai acontecer? Ficamos preocupados, o que vai acontecer? Será que Deus vai falar? Será que Deus vai agir? Mas nessa noite, se desfoque e diga, Senhor, eu estou aqui e eu preciso receber algo da tua parte. O que você precisa nessa noite? A palavra do Senhor nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Ele só não pode fazer uma entrega. A entrega que tem que fazer é eu e você nessa noite. Mas se nós fazemos uma entrega e dizer, ó Espírito Santo, eu estou aqui, estou fazendo uma entrega e eu estou colocando os meus problemas, eu estou colocando as minhas frustrações, estou colocando as minhas dificuldades diante de ti, você vai ver que o Espírito Santo vai começar a agir e vai começar a trabalhar na tua vida nessa noite. Amém? Vamos receber o pastor nessa noite e aplauda o Senhor com as tuas palmas. Graças a Deus. Paz seja convosco, amém? Fiquem em pé só um pouquinho, nós vamos fazer uma oração. Mas antes, irmãos, quero expressar a minha alegria de estar aqui com os irmãos nesta noite, poder rever o pastor Clécio, nossa pastora Débora, a igreja do Senhor, as pessoas que eu conheço, aquelas que eu não conheço, mas sabemos que todos são de Deus, amém? O fato de você estar aqui é porque Deus te chamou. E também, irmãos, o pastor Euclides Cavalete, que é um irmãozão, né? Irmãozão. Amém, irmãos? É um homem de Deus, e que essa noite foi incumbido para trazer, irmãos, os passos para chegarmos à conquista. Amém? E eu creio que todos nós temos desafios, nós temos planos, nós temos projetos, mas temos também muitos desafios. E através da palavra, a palavra de Deus, nós chegamos e alcançamos a nossa vitória, conquistamos aquilo que está proposto. Amém? O apóstolo Paulo disse, esqueço-me das coisas que ficam para trás e sigo para o alvo, para conquistar aquilo para o qual fui chamado. Amém? Diga assim, eu fui chamado para conquistar. Diga, eu ainda não conquistei, mas eu fui chamado para conquistar. Então nós vamos cantar um cântico de saudar teu irmão na paz do Senhor, fazer uma oração. E se tiver, onde é que está o irmão João do violão, nós vamos cantar um cântico e vamos orar ao Senhor e já estaremos prontos a ouvir a mensagem dessa noite, devolvendo ali para a pastora Débora, que vai dar continuidade. Irmãos, abra o teu coração. Nós servimos um Deus que fala, mas é preciso nós querer que Ele fale conosco. Amém? Você quer que Deus fale com você? Deus vai falar esta noite. Não desanime, mas levante a tua cabeça aí de Deus na tua vida. Pede assim, com palmas. A paz do Senhor a todos que creem. A paz do Senhor
na presença do seu grande amor. É um gozo infinito, é uma bênção sem par. Amém? Amém, irmãos? Inclina a tua cabeça, pensa em Deus. Você precisa criar uma situação diante de Deus. Você precisa abrir o teu coração para Deus. Neste momento, foque somente neste momento espiritual. Faça deste momento um momento espiritual. Diga para Deus o que você precisa esta noite. A palavra terá uma direção ao teu coração. Ela terá uma direção aos corações aqui esta noite. Mas Deus também vai abençoar dentro daquilo que você abriu o teu coração para Deus. Senhor, eu preciso. E Deus vai alcançar a vitória esta noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, porque cremos, Senhor, neste poder. Cremos, Senhor Deus, nessa manifestação nesta noite. Estamos aqui para aprender de Ti, Senhor Deus, e receber a bênção. Te louvamos pela vida, Senhor, dessa igreja. Te louvamos pela vida do pastor Euclides, Senhor, que está com a responsabilidade, ó Deus, de ser o canal de bênção para a nossa vida. Te louvo, Senhor, pelo presbítero Anildo, missionário irmão Roselene, Senhor, que estão conosco neste lugar, Senhor Deus, para juntos sermos abençoados. E que nesta noite, Senhor, derrama sobre nós a tua bênção, em nome de Jesus. E as palmas são para Jesus. Pai, seja convosco, amados. Amém. Graças a Deus por mais este momento em que o Senhor nos proporciona estarmos aqui. Segundo as organizações das Nações Unidas, da ONU, morre aproximadamente 186 mil pessoas por dia no mundo. Enquanto nasce, aliás, 211 mil, enquanto nasce 186 mil pessoas. E 93% dessas pessoas que morrem estão morrendo sem salvação, gente. Então nós, como igreja, nós deixamos muito a desejar às vezes, quando o quesito é fazer a obra de Deus. Nós precisamos pensar muito nisso. Amém, gente? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do meu irmão, pastor Euclésio, também da minha cunhada preferida, que eu já mencionei ontem, missionária irmã Débora, também pela vida do meu pastorzão aí, né? Ele é novo ainda, mas eu considero meu paizão, né? O pastor Jorge é meu mestre. E aí o discípulo falar perto do mestre, irmãos, é complicado, sabe disso, né? Deus coloca a gente às vezes em cada um. Ontem tinha algumas pessoas, parentes da gente, primos que estavam aqui, e eu falei que o mais difícil é a gente falar, pregar, ministrar diante de pessoas que conhecem a gente, desde pequeno. Mas por outro lado também tem o lado bom, que viram acompanhar a transformação de Deus na nossa vida. O pastor Jorge é meu paizão, espiritual, meu mentor, meu pai na fé, meu pastor, tudo que é de bom está nesse homem. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, a de mim também, e todos vocês nessa noite, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Sou grato a Deus pela vida de vocês, sou grato a Deus pela vida do pastor Jorge, que de vez em quando eu preciso conversar com ele em alguns assuntos e eu entro em contato com ele, nós conversamos pessoalmente, já rodamos muitos quilômetros juntos nesse Brasil afora aí, juntos, né? E graças a Deus, sempre bênção de Deus. Eu quero dar continuidade, onde o tema do trabalho é visão, preparação, visão versus preparação, conquista, né? E onde a gente falou sobre visão. Eu quero dar continuidade um pouco, mas eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, aproveitando o ensejo, que você está em pé. Livro de Romanos. Quem não estava aqui ontem, levante a mão, por favor. Quem não estava ontem? Tem algumas pessoas que não estavam ontem, né? Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler, é bem conhecido da igreja, porque nós vamos falar hoje um pouco sobre
preparação, né? E é muito importante a gente falar sobre preparação. Quem encontrou pode dizer amém? Nos diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, versículo, vou ler o 1 e o 2. Quem encontrou pode dizer, eu leio a Bíblia. Quem não encontrou, diga, eu vou começar a ler. Amém. Ainda eu estou ouvindo o barulho de pessoas escolhendo a Bíblia. Mas daqui a alguns meses, ou quem sabe alguns anos, a gente não vai mais ouvir praticamente na igreja o barulho de alguém escolhendo a Bíblia. Porque agora as Bíblias são todas praticamente eletrônicas e daqui a pouco, em vez das pessoas trazerem Bíblia para a igreja, vem todo mundo no celular. A gente vai ter que abrir no celular, acompanhar a leitura. Mas eu imagino, quero crer que antes disso acontecer, Jesus volta. E aí vai nos levar para a glória. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço a sua graça nesta noite, a revelação do teu Espírito, Senhor Deus, para esta palavra, e que ela venha, Senhor, como diz a sua própria palavra, atingir o objetivo nesta noite na nossa vida, Pai, e na vida da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço para a glória de Deus. Amém. Podemos sentar, amados, em nome de Jesus? Continuando, ontem a gente falou sobre a visão, e para enfatizarmos um pouco é o que a gente falou ontem, nós falamos da saída do povo do Egito até chegar a Jericó, né? E eu falei também sobre a dificuldade que o povo encontrou no deserto, porque eles saem da escravidão e vêm para Deus e eles têm liberdade, porém eles não sabiam usar a liberdade que tinham. E lembra que eu falei que é um perigo muito grande para a gente, para a nossa igreja, quando a gente não sabe usar a liberdade que a gente tem. Também quero fazer menção aqui do irmão Nilton, né? Sua esposa, Deus abençoe, esqueci aqui, tá bom? Deus abençoe, amados. É um perigo para a igreja, é um perigo para a gente, quando a gente não sabe usar a liberdade que a gente tem. Porque quando a gente não sabe usar a liberdade que tem, a gente causa problema para a gente. E para muitas pessoas também. Então, só para enfatizar um pouco aquilo que a gente falou ontem, que deu um problema para o povo, porque eles não sabiam usar a liberdade, e Deus levantou um líder para eles, para conduzi-los, para orientar, para treiná-los. E de repente esse líder morreu, veio Josué, até chegar dele Jericó. E nós falamos sobre isso ontem, e aí eu falei sobre a visão, que é o campo que define a nossa ação. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a preparação. Das 14 cartas doutrinárias que tem na Bíblia, no Novo Testamento, de Romanos a Hebreus. Romanos, obviamente, é a primeira das cartas doutrinárias. E é muito importante nós entendermos, eu não quero contextualizar a mensagem, mas eu vou textualizar apenas um pouco. E é importante a gente entender, a gente compreender o porquê das coisas que acontecem na vida da gente. E vocês sabem, meus amados, que nós vivemos, como eu disse ontem, correndo para conquistar, porque o princípio de Deus para a nossa vida, Gênesis capítulo 1, versículo 28, é crescer, multiplicar e dominar. Então nós vivemos em busca de conquista. Porém, tem muitas coisas que nós não conquistamos porque ainda não estamos preparados para conquistar. E se nós continuarmos despreparados, nós vamos passar apenas por essa terra, vamos até marcar a nossa presença ou a nossa passagem, mas não vamos conquistar aquilo que almejamos na nossa vida. Então o que acontece? É muito importante a gente entender
que o apóstolo Paulo ele escreve para uma igreja em Roma, para os romanos. Eles recentemente haviam saído do judaísmo para o cristianismo. E isso causou uma revolução na vida desse povo, gente. Causou uma revolução muito grande. Porque eles saem do sistema aonde eles nasceram naquele sistema, aonde eles aprenderam naquele sistema, e agora eles se deparam com algo completamente diferente, com algo completamente inovador para a vida deles. Lembra que ontem eu falei do processo e do projeto? Quando foi apresentado aos romanos eles o projeto de mudar de vida, de morar no céu, eles se apaixonaram pelo projeto. E eles, mais que depressa, quiseram tomar posse do projeto. Só que eles não sabiam que tinham que passar pelo processo. E o dolorido é o processo. Porque o processo é preciso na vida da gente. Para que haja mudança, para que haja transformação, para que a gente consiga conquistar. Então eles se empolgam com o projeto, aceitam o projeto, vem para Cristo, sai do judaísmo, sai das práticas pagãs, sai debaixo do jugo da lei, e eles passam a ter uma liberdade em Cristo Jesus, que até então eles nunca tinham provado, nunca tinham experimentado na sua vida aquela liberdade. Porque ser livre, amados irmãos, não é ser escravo de nada. Ser livre não é ser escravo do alcoolismo, do tabagismo, das drogas. Ser livre não é ser escravo do modismo. Ser livre não é ser escravo de nada na vida da gente. Ser livre é a gente servir a Cristo e servir a Ele, adorar a Ele, servir a Ele, exatamente porque a gente quer servi-lo. Glória a Deus. Porque existe o livre-arbítrio exatamente por isso. Se não existisse o livre-arbítrio, todos nós seríamos escravos. Nós só não somos escravos porque Deus deu para a gente o livre direito de escolha. Por isso que a gente não é escravo. A gente é livre. E somos livres para servir a Cristo. Então eles se empolgam com o projeto e eles precisam passar pelo processo. E o processo, amados irmãos, como eu falei ontem, ele é dolorido. Ele dói na vida da gente. Não é verdade? Agora escute uma coisa. O apóstolo Paulo ele escreve para eles e ele fala para eles algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre mente, coração, visão e audição. Fala comigo, mente, coração, visão e audição. Amados, isso é de suma importância a gente observar isto. Dentro da psicologia, meus amados irmãos, dos 5 sentidos da vida, que é o olfato, paladar, visão, audição e tato, que é aquilo que nos dá sentido para sentir, para cheirar, para sentir as coisas da vida, que é de suma importância também. Existe mente, coração, visão e audição. Agora escute uma coisa, Paulo inicia dizendo para eles: eu rogo pela misericórdia de Deus que vocês se apresentem o corpo de vocês vivo, em sacrifício vivo a Cristo. Você sabe que existe uma coisa que muita gente hoje está deixando de fazer, que é sacrifício, porque muita gente se depara com aquela palavra lá no livro de 1 Samuel, quando Deus disse para Samuel: diga para Saul que eu não quero sacrifício, mas eu quero obediência. Deus não queria aquele tipo de sacrifício naquela hora. Mas hoje ainda Deus quer e exige sacrifício da gente. Por quê? Porque sacrifício é oriundo de um coração aquebrantado. Aonde há um coração aquebrantado, há sacrifício. Por exemplo, eu imagino que alguns de vocês fizeram sacrifício para estar aqui hoje. Por quê? Você não veio aqui somente para participar do trabalho. Você veio aqui para sentir a presença de Deus, para ouvir Deus e para oferecer a Deus o melhor que você tem nesse dia. Porque o verdadeiro sacrifício, ele não ensina a gente a arrancar de Deus o melhor que Deus tem. Não, ele ensina a gente a deixar Deus arrancar da gente o melhor que a gente tem para Ele. Esse é o verdadeiro sacrifício. É eu deixar Deus arrancar de mim o melhor que eu tenho. Então eu gostaria que você dissesse para essa pessoa nessa noite: deixa Deus arrancar de você o melhor que você tem para Ele.
uma vez, mas olhando nos olhos, irmão, diga, deixa Deus arrancar de você o melhor que você tem para Ele. Aleluia. Este é o verdadeiro sacrifício. Por que Deus pede para Abraão, seu filho, arrancar dele o melhor que ele tinha, irmãos? Porque Deus tinha o melhor para dar para ele. Mas hoje nós vivemos momentos, irmãos, que a gente é ensinado por aí afora, graças a Deus que não por nós pastores aqui não, mas a gente é ensinado e ouve que a gente precisa arrancar o melhor de Deus. A gente precisa dizer, Deus, eu tenho direito, Deus eu quero. Precisa colocar Deus na parede. E ninguém coloca Deus na parede. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Supremo, aleluia. Quem quer, levante a mão e glorifique o nome dele. Deus. Diga para quem está ao seu lado, Deus ainda aceita sacrifício. Então Paulo vem dizendo isso, e aí ele fala assim, olha, eu não quero que vocês se conformem com este mundo. Por quê? Precisamos entender que a palavra mundo na Bíblia tem 3 conceitos que se usa para a definição da palavra mundo. Primeiro está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 6, a Bíblia está falando de mundo como planeta. Lá em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia está falando de mundo, mas não como mundo, como planeta. Está falando de mundo como pessoa, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a palavra mundo ali, o sentido é pessoas. Também o terceiro é o mundo como sistema, que está em 1 João capítulo 2, versículo 15, que a Bíblia diz assim, João diz, filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aí ele está falando do mundo como sistema. Então Paulo agora, ele vem falando aos romanos exatamente nisto. Olha, vocês saíram do judaísmo, vocês vieram para o cristianismo, vocês aceitaram o projeto de Deus na vida de vocês. Porém agora, vocês estão querendo recuar, vocês estão querendo voltar para trás. E vocês não podem, vocês não deverão voltar, porque o próprio Jesus disse que aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno dele. Então você não pode voltar, você precisa continuar. Mas como que eu vou continuar? Como que eles teriam que continuar? A única forma deles continuar era experimentando a perfeita vontade de Deus sobre a vida deles. Glória a Deus. Porque a gente experimenta boa, a gente experimenta agradável, mas a gente às vezes nem sempre experimenta a perfeita vontade de Deus. O que ele disse no texto aqui? Para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então a gente experimenta a boa, a gente experimenta agradável, mas e a perfeita está onde? Mas sabe por que a gente não consegue desfrutar da perfeita vontade de Deus na vida da gente? Porque a gente precisa, amados irmãos, ser preparado para isso. Ser preparado para conquistar. Lembra que eu falei ontem? Nós fomos chamados para conquistar. Mas antes de a gente conquistar, a gente foi conquistado primeiro. Palavras do apóstolo Paulo. A gente primeiro foi conquistado, para depois conquistar. Então nós precisamos ser preparados para conquistar. Então Paulo vem dizendo para eles assim, ó, vocês não podem ficar só nisso que vocês estão. Vocês não podem ficar só na vontade agradável, não. Vocês precisam viver perfeita. Isso quer dizer, Deus tem muito mais para vocês, gente. Vocês precisam conhecer que Deus tem algo muito maior para vocês do que vocês imaginam. Mas porém vocês precisam se preparar para receber o melhor de Deus sobre a sua vida. Quem quer o melhor de Deus aqui? Levante a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, o melhor de Deus para nós já veio. Sabia? Foi Jesus. A graça revelada de Deus para nós. Ele veio. Mas existe algo melhor de Deus? Existe sim. Existe o melhor de Deus que nós estamos caminhando, que um dia a gente vai estar morando com Ele lá no céu. Eu vou, quem vai? Aleluia. Escute uma coisa. Ele está falando aqui de preparação. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem de você quer mudança? Levante a mão. Só quem quer mudança? Levante a mão. Quem quer mudança? Amém. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta para responder esta. Quem quer mudar?
geralmente diminui o número de pessoas que levantam a mão. Glória a Deus. Porque todos nós queremos mudança. O problema é que a gente não quer mudar. Porque se eu não mudar, eu fico confortável. Mas a pessoa que está comigo ou caminhando comigo vai ficar desconfortável porque ela precisa mudar. Não, é eu que preciso mudar. Porque se eu não mudar, eu não vejo a mudança nela, gente. Glória a Deus. Existem dois tipos de mudança. Existe a mudança planejada e a mudança forçada. A mudança planejada é a melhor que tem. Agora a mudança forçada, gente, é dolorida, é doída, é sofrida, mas faz parte do processo de Deus também na vida da gente. Então Paulo vem falando para eles, vocês não devem se conformar com este mundo. Ele está falando o mundo sistema na época. Vocês não devem se conformar com o sistema da qual vocês vieram, que era o quê? Que era o sistema arcaico, antigo, a qual eles foram criados no judaísmo. E para isso precisava quebrar paradigmas. Irmãos, o que é paradigmas? É um conjunto de regras que se forma aqui dentro da mente da gente. E a gente fica igual um pássaro dentro de uma gaiola. Depois de muitos anos, às vezes, pode abrir a gaiola que ele não voa. E quando ele vai voar, ele vai no lugar errado. Porque ele não sabe ter liberdade. Porque ele foi acostumado de uma maneira. Então precisava quebrar aquele conjunto de regras. E eu olho para isso, para a Bíblia, e eu me alegro porque Jesus veio exatamente para isso. Jesus veio com uma missão. E para cumprir a sua missão, Jesus precisava ter um propósito. Diga assim comigo, Jesus veio com uma missão. E para cumprir a sua missão, ele precisava ter um propósito. Qual é a missão de Jesus? Lucas capítulo 10, aliás, Lucas capítulo 19, a missão de Jesus era exatamente buscar e salvar aquele que se havia perdido, é a qual estava entre eles, eu e você que aqui está nessa noite, e Paulo, e também os romanos que haviam se convertido. Então, Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Esta era a missão de Jesus. Porém, o propósito de Jesus, sabe qual era? Era ir até a cruz. Aleluia. Este era o propósito, porque ele só cumpriria a sua missão se ele fosse até o fim. Por isso que Satanás tentou contra Jesus. Satanás, quando Jesus é levado para o deserto pelo seu melhor amigo, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. O seu melhor amigo, irmãos. Olha, quando se fala em amigo, irmãos, nós devemos entender que o melhor amigo não é aquele que sempre concorda com a gente. O melhor amigo é aquele que muitas vezes deixa a gente meio chateado com ele. O melhor amigo, às vezes, é aquele que chama a gente e diz para a gente, não é por aí, é por aqui. Esse é o melhor amigo. E o melhor amigo de Jesus levou ele para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo. Porém, ele não caiu, ele resistiu à tentação. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Glória a Deus. Sabe o que é propósito, gente? Deixa eu definir para você o que é propósito. Propósito é ICP. Diga comigo, propósito. É ICP. Sabe o que quer dizer isso? Ideia central permanente. Diga comigo, ideia central permanente. Isto é propósito. Escute uma coisa, eu posso ter várias ideias, mas uma tem que nortear o meu pensamento, uma tem que nortear a minha vida. Eu preciso ter uma espinha dorsal. Então, o meu pensamento, a minha vida, o meu projeto maior, o meu objetivo maior, o meu propósito maior, o que eu falei ontem, é de ir morar no céu. Eu tenho 3 grandes propósitos na minha vida. Primeiro é morar no céu, segundo é a minha família, terceiro é a igreja. E ninguém pode me tirar desses propósitos, irmãos. Ninguém. Porque o propósito é eu para com Deus, não Deus para comigo. De Deus para comigo é o plano, é o projeto, é a salvação. Mas o propósito é o meu para com Ele. Então, se eu for fiel, como disse Jesus, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, se eu for fiel com Ele, certamente Ele vai me honrar em nome de Jesus. E se você for fiel com Ele nos seus propósitos, certamente Ele vai honrar você. Quem quer ser honrado por Deus aí? Diga glória a Deus. Entenda que o propósito não é de Deus com a gente, é de gente com Deus. Agora escute uma coisa. Paulo diz para eles assim, vocês precisam experimentar a perfeita vontade de Deus. Porque senão vocês não vão conseguir viver nessa vida. Vocês não vão conseguir chegar até lá. Não. Porque vocês só estão experimentando a boa e agradável. E agradável, irmãos, é aquela que a gente agrada a Deus um pouco e agrada a gente outro pouco. E às vezes a gente agrada mais a gente do que a Deus, não é verdade? Às vezes a gente quer agradar mais a gente do que a Deus.
A gente quer agradar mais a esposa do que a Deus. A gente quer agradar mais os filhos do que a Deus. A gente quer agradar mais as pessoas do que a Deus. A gente começa a servir a Deus somente no abstrato. Tem dois tipos de relacionamento. Tem o empírico e o abstrato. O empírico é o real. O abstrato é aquele que está aqui na mente. A gente pensa que adora, mas não adora. A gente pensa que serve, mas não serve. A gente pensa que honra, mas não honra. Mas Deus nos chamou para nós servir, para nós estar com Ele, para nós sermos servos dEle. Ele nos chamou para nos fazer mais do que vencedor. Então é importante isso, irmãos. A gente agradar é uma coisa. Agora a gente viver da perfeita vontade de Deus é outra coisa. Aí está, vamos usar o popular ditado, o X da questão, que a gente precisa de preparação para viver o melhor de Deus, para viver a perfeita vontade de Deus na vida da gente. E Paulo então está falando aqui de mente, de coração e de visão e de audição. A tricotomia humana é corpo, alma e espírito, mas tem a tricotomia da alma, que é mente, vontade e emoções. Agora escute uma coisa, Paulo, ele está dizendo para eles, vocês precisam ter uma renovação de mente. E eu quero falar em alguns minutos exatamente sobre mente renovada, coração transformado, visão ampliada e audição restaurada. Amém? Diga comigo, mente renovada, coração transformado, visão ampliada e audição restaurada. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas como que eu vou ouvir a voz de Deus se a minha audição está contaminada? Aleluia. Nós já vamos chegar lá. Escute uma coisa. Mente transformada, mente renovada, por quê? Porque na mente estão os pensamentos. E a mente se alimenta com os nossos pensamentos. A luz percorre cerca de 300.000 quilômetros segundo. Se aperta uma tecla aqui, ela vai acender uma lâmpada lá em São Paulo. A mente é capaz de percorrer mais de 2 milhões de quilômetros por segundo. Obrigado, meu pastor. Glória a Deus. É possível a gente estar aqui e estar lá em São Paulo ao mesmo tempo. Por isso existe a chamada missa de corpo presente. Porque não está mais a alma e não está mais o espírito. Somente o corpo. A mente precisa de alimento. E ela se alimenta com os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos vão muito longe buscar alimento para a nossa mente. Nós estamos aqui, os nossos pensamentos vão lá no Japão, vão lá na Coreia, vão lá no Rio de Janeiro, vão lá em São Paulo, vão captar mensagem, informações para trazer para a nossa mente. E a nossa mente fica aquele um HD super carregado. Aí a gente vai entrar, clica lá, só fica assim, ó. Já viu que o negócio só fica assim, ó. Não vai, porque está pesado, está sobrecarregado. 87% do que a nossa mente vai captar, a gente não precisa dela para sobreviver. Mas a gente vai em busca de tudo isso que a informação coloca aqui. O dólar aumentou, e a gente comenta que o dólar aumentou, mas a gente não tem dólar. Eu não tenho. O euro aumentou, a gente comenta, mas a gente não tem euro. A bolsa caiu, nós sofremos os efeitos, mas nós não somos investidores da bolsa. Eu não sou. Está entendendo? Aconteceu uma tragédia lá, a gente comenta, porque a mente vai buscar informação para alimentar, o pensamento vai buscar informação para alimentar a mente. E a gente não percebe que a gente vai alimentando tudo isso. E no meio de tudo isso, a gente volta ao sistema antigo, da onde a gente começou, que é exatamente o que estava acontecendo com os humanos. A gente volta lá e a gente começa a se alimentar de tudo aquilo que a gente viveu no passado também. E a gente vai se alimentando. E a gente vai saboreando. E a gente pensa, eu estou me alimentando. Não, a gente está envenenando a alma da gente. Isto não é alimento, é veneno. Então esta mente precisa ser renovada. Mas como que eu vou renovar minha mente?
Na mente estão os pensamentos, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos de pensar nas coisas do alto e não nas coisas daqui de baixo. Mas o problema é que nós ainda parece que não temos uma sã consciência do que a Bíblia nos ensina, que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá. E aí nós não trouxemos nada, não levamos nada, mas brigamos por tudo. A gente não trouxe nada, a gente não vai levar nada, mas a gente briga por tudo. Porque a gente briga só por aquilo que a gente acha que é da gente. E a gente esquece que a Bíblia diz que nós não devemos ajuntar tesouro aqui na terra, aonde o ladrão rouba, onde a traça corrói, aonde acontece problema. Não! Aonde está o nosso tesouro deve estar o coração. O problema é que o nosso coração nem sempre está onde está o tesouro, irmãos. Porque a nossa mente, o nosso pensamento foi buscar informação e a nossa mente está longe do nosso tesouro, que está lá no céu, preparado para a gente. Então a gente precisa passar por uma renovação de mente. Sabe aquele cântico? Renova-me, Senhor Jesus. Alguém sabe como é que é? Não quero ser igual. Vai lá, vai lá. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Aleluia. Eita glória. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, aleluia, necessita mais de ti. aleluia. Coloque a mão sobre a sua cabeça nessa noite. Diga, Senhor, renova minha mente, Senhor. Diga, 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 renova minha mente, Senhor. Xalamanagasuralabashai. Alabanto e canto ribianagasuralabashai. Diga, renova, Senhor, a minha mente. Aleluia. Ele está renovando a tua mente nesta noite. A minha mente precisa ser renovada, gente. Eu não posso armazenar aqui aquilo que eu não posso fazer. Porque se eu armazenar o que eu não posso fazer, não é sonho, é delírio. Está entendendo? É delírio. Aquilo que a gente imagina aqui e a gente sabe que a gente não pode fazer, não é sonho, é delírio. E aí a gente imagina. E aí a mente não fica renovada. E aí a gente só experimenta a boa e agradável, mas nunca consegue experimentar a perfeita vontade de Deus para a vida da gente. Então ele está dizendo aqui, a mente precisa ser renovada. O coração precisa ser transformado. Por quê? Do coração procede as saídas da vida. Enganoso é o coração do homem. Ah, meus amados irmãos, Pedro, em uma conversa com Jesus, ele disse, Senhor, eu vou contigo até a morte. Porque Jesus disse para ele, olha, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Ele pediu para se andar com você, mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro. Olha, Pedro, Jesus começa a falar para ele, você precisa se converter. E quando você se converter, você vai cuidar das ovelhas, você vai cuidar. E Pedro disse, Senhor, fica tranquilo, porque eu vou contigo até a morte, ainda que seja preciso eu morrer, mas eu jamais irei te negar. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz, Pedro, hoje, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Antes que o galo cante, Pedro, uma vez, 3 vezes você me negará. Ah, meus irmãos, o coração de Pedro, você acha que queria negar Jesus?
Obviamente que não, claro que não, mas ele é enganoso o coração da gente. É dele que saem as nossas atitudes, amados. É possível a gente falar uma coisa e fazer outra? É. Porque aqui pode estar uma coisa, aqui pode estar outra. Aqui está o entendimento, aqui está a aceitação. E muitas vezes na nossa oração acontece isso. Nós oramos não com aquilo que está aqui, mas aquilo que está aqui. Aqui estão as preocupações, aqui está a necessidade. E nós apresentamos as preocupações e não apresentamos as necessidades. Amados, escute uma coisa. O maior problema da gente é que a gente vai orar diante de Deus usando uma máscara. Diga para quem está do seu lado, Deus quer que você tire a máscara hoje. É forte, irmãos. É forte. Aleluia. É forte, mas é preparação. É preparação. Diga a Deus quer que você tire a máscara nessa noite. Sabe por que a gente vai de máscara? Porque Pedro chega de máscara. A gente chega diante de Deus. E a gente vai orar a Deus como a gente quer ser, não como a gente está sendo. A gente vai orar a Deus como a gente quer ser, e não como a gente está sendo. Aí Deus fica olhando, não. Enquanto você não me disser, que nem Jacó, enquanto você não falar para mim quem você realmente é, eu não vou te atender. Você precisa tirar a máscara. Você precisa dizer que eu errei. Você precisa dizer que eu comecei. Você precisa dizer que eu falhei. Eu pequei no olhar. Eu pequei no falar. Eu pequei no pensar. Eu pequei por não fazer. Eu pequei por não falar. Eu pequei, Senhor. Eu estou aqui de cara limpa. Mas eu estou aqui, Senhor. A oração do publicano e o fariseu. Ambos vão no monte orar. E o fariseu é de máscara. O fariseu chega diante do Senhor e diz: Senhor, Tu sabes, Senhor, que eu sou dizimista. O Senhor sabe que eu dou oferta. O Senhor sabe que eu oro. O Senhor sabe que eu jejuo, Senhor. O Senhor sabe tudo, Senhor. E o coitadinho do publicano, ele chega lá, não tem força para levantar os olhos. E ele diz: Senhor, tem misericórdia, porque eu não sou digno. Eu não consigo nem levantar minha cabeça e olhar para o céu, porque eu sou um cara pecador. A qual que desce do laço justificado? Escute uma coisa: Deus não está buscando crente perfeito. Deus está buscando crente arrependido. Aleluia. Deus está buscando crente arrependido. Não vai pensar que você vai sair daqui nesta noite perfeito, mas eu quero, e o Espírito Santo quer que você saia daqui arrependido nesta noite e transformado pela renovação do seu entendimento, porque o Espírito Santo de Deus completa a obra. Quem pode glorificar a Deus aí, levante a mão. Precisamos aprender a tirar a máscara diante de Deus. Dizer: Deus, eu errei. Deus, eu cobicei. Deus, os meus olhos se agradou. Mas a gente não quer fazer isso. A gente quer andar de máscara. E Deus diz para a gente: tira a máscara. Isso são atitudes do coração. É por isso que o coração precisa ser transformado. Se o coração não for transformado, as atitudes não mudam. As atitudes não mudam, amados. O dia que eu me converti, aconteceu algumas coisas na minha vida. A primeira coisa que aconteceu na minha vida, eu fui num salão, num cabeleireiro, mandei cortar o meu cabelo. E eu usava um cabelo comprido. E quando eu me sentei na cadeira, o pastor Rodrigo disse para mim: como é que o senhor quer que eu corte o cabelo? O irmão quer? Eu disse: corte digno de homem de Deus. Segunda coisa que eu fiz, eu comprei uma Bíblia. Terceira coisa que eu fiz, eu comprei uma aliança. E eu andava assim, ó, para as pessoas verem que eu era um homem casado, que eu era um homem comprometido. Eu fazia questão que as pessoas vissem em mim que eu era um homem comprometido. Muita gente hoje não faz questão mais de que as pessoas vejam nas pessoas a marca do comprometimento com Deus. Muita gente hoje esconde, tem vergonha de carregar a Bíblia, tem vergonha de dar paz do Senhor. Um dia desse, minha esposa se encontrou com o irmão da igreja, um obreiro, no supermercado. Ele estava com alguns amigos, e quando ele a viu, ele fez assim para ela com a mão: paz, irmã. Ela levantou a mão e disse: pai do Senhor, meu irmão.
Muita gente quer esconder a marca de Cristo, a marca da aliança com Cristo na sua vida. Mas disse Jesus: aquele que se envergonhar de mim aqui, eu me envergonharei dele diante do Pai. Mas aquele que me confessar aqui, eu confessarei ele diante do Pai. Aleluia! Levante a mão, exalte, adore, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Coração transformado a gente vê através da atitude da gente. E Pedro disse: Senhor, eu vou até a morte. Jesus disse: você não vai não, Pedro. E ele negou a Jesus. Aleluia! Porque o coração dele foi enganoso. Então o nosso coração precisa ser transformado, porque nele estão as nossas atitudes, gente. Qual é a sua atitude? Você sabe de uma coisa? Que é muito fácil a gente ser crente dentro da igreja. Falei isso ontem. Porque aqui nós ficamos 1h30, 2 horas. Não precisamos ter confronto com ninguém. Não precisamos discutir com ninguém. Nós só ficamos a maior parte do tempo ouvindo. Agora o difícil é ser crente da igreja para fora. Quando você se senta lá dentro da sua casa com a sua esposa para dialogar. Quando você se senta com o seu esposo para conversar. Quando você vai precisar conversar com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, lá na empresa com o seu patrão, na igreja com o seu pastor, com os seus líderes, com os seus departamentos. Como que é as nossas atitudes? Será que elas condizem com a atitude de pessoas que realmente têm um coração transformado? Ou as pessoas, depois que a gente vira as costas, elas ficam dizendo: esse é crente, hein? Esse é crente assim? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque o nosso coração ainda não foi transformado, gente. Então a gente precisa ser transformado, senão a gente não consegue alcançar a perfeita vontade de Deus na vida da gente. Glória a Deus. Eu quero abreviar aqui: a mente renovada, coração transformado e visão ampliada. Eu falei ontem sobre visão, só dá uma passada, porque tinha algumas pessoas que não estavam no mundo. Visão é um campo que define a nossa ação. Eu preciso ter uma visão daquilo que Deus tem para mim. Eu preciso saber ver, eu preciso saber enxergar, eu preciso contemplar o que Deus tem para mim. Eu preciso entender que eu preciso ver pelos olhos da fé, não pelos olhos humanos, porque diz a Bíblia que nós não devemos viver por vista e sim por fé. Então por vista eu posso estar vendo o problema, mas pelos olhos da fé eu posso ver a solução do problema. Eu preciso ter uma visão ampliada. Eu preciso aprender como Moisés, que diz que ele rejeitou ser o herdeiro do trono de Faraó. Ele preferiu sofrer no deserto. Por quê? Porque ele conseguiu ver aquilo que era invisível, aquilo que ninguém via. Ele viu, sabe o que era? A glória de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Nós precisamos ouvir a voz, a presença de Deus e entender e crer que Ele está no nosso meio. Glória a Deus. A minha visão precisa ser ampliada. Agora, eu quero ir para o término, porque eu não quero passar por lá hoje. A minha mente renovada, meu coração transformado e a minha visão ampliada. Agora eu preciso de uma coisa. Eu preciso ter a minha audição restaurada. Glória a Deus. Porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu preciso ouvir Deus falar. Glória a Deus. Aleluia. Escute uma coisa. A Bíblia diz que Samuel era um jovem, mas havia um senhor chamado Eli, já tinha uma certa idade, deixou a sua mente se corromper, perdeu a visão, perdeu a sabedoria, automaticamente perdeu o discernimento e perdeu a audição. Porque a audição é o canal de comunicação entre a alma e o espírito. Ele perde. Mas havia um menino que foi levado ao templo
filho ao Senhor. E um dia, esse filho nasceu. E Ana vai levá-lo ao templo. E quando ela chega e bate na porta do templo, os atendentes vêm até ela, porque eles eram acostumados a receber oferta para sacrifício apenas. Ela chega até a porta do templo e ela diz para eles, olha a atitude dela para conquistar. Eu estou finalizando. Ela chega na porta do templo e diz para eles, eu vim trazer a minha oferta para Deus. Está aqui o meu menino. Imagino eu, conjecturo eu, que ela vestiu a melhor roupa no seu menino naquele dia. Colocou o melhor perfume nele. Porque para vir na igreja, para isso, cultuar a Deus, oferecer um sacrifício a Deus, nós temos obrigação de fazer isso. Para cada ocasião nós temos um tipo de preparação. Para o casamento uma, para tal lugar outro, e para a igreja precisamos ter, obviamente, para Deus também. Aí ela vai, ela bate na porta. Quando eles abrem a porta, ela diz, eu trouxe aqui a minha oferta de sacrifício a Deus. Glória a Deus. Eles olham um para o outro, espera aí. Nós não somos acostumados a receber esse tipo de oferta. Nós não podemos receber. Ela diz, não, você tem que receber, porque o negócio é eu e Deus. Lembra que eu falei, o propósito é eu e Deus, vocês não vão entender. Tem muita gente que não entende o propósito da gente com Deus. Tem muita gente que não entende a revelação de Deus para a gente. Não adianta a gente explicar, a pessoa não vai entender. A revelação que foi para a gente, não explica nada. Não tente convencer, tente colocar em prática. Porque a revelação Deus dá para uma pessoa. Essa pessoa precisa pegar a revelação, transformar em uma missão e compartilhar com pessoas. Aí passa a ser uma missão. Até então é apenas revelação. Agora escute uma coisa. Aleluia. Eles disseram, não podemos pegar, mas precisamos consultar Eli. E eles vão lá e falam aqui, sacerdote, profeta, Senhor, tem uma mulher, tem uma doida aqui. Ela chegou aqui e trouxe uma oferta. Eles, mas pega a oferta, mas só que essa oferta que ela trouxe é uma oferta diferente. Não é um carneiro, não é rola, não é cereais. Ela trouxe uma criança, o filho dela. Ela trouxe ali agora. Aí o profeta vai lá e diz, ele não tem outra saída. Ele não tem outro argumento. Porque quando Deus está no controle, quando Deus está no comando, Ele convence. Quando Deus está no controle, Ele age de uma forma sobrenatural, que a gente não entende. Glória a Deus. Aí o profeta diz, então deixa o menino aí, trouxe aqui, o que eu vou fazer? Sacrificar? Eu não vou, deixa ele para me ajudar. Mas o profeta já havia perdido a visão, já havia perdido a audição, já havia perdido o discernimento, e não ouvia mais Deus falar, porque a sua audição precisava ser restaurada, porque é o canal de comunicação da alma e do espírito, é a audição, nós ouvimos. Comunicação da mente, do subconsciente. O que é consciência? Consciência é a voz secreta da alma. Diga comigo, consciência é a voz secreta da alma, que aprova as coisas certas que a gente faz e reprova as coisas erradas. Várias vezes a gente deita no travesseiro e a consciência fica lá, um martelinho que não se apenha, reprovando, você fez, você errou, você olhou, você falou. Consciência. Aí um dia, uma noite, o menino está dormindo e Deus precisava falar naquele lugar. Glória a Deus. Porque Deus tinha algo grande para fazer na época. Deus precisava falar ali. Mas os ouvidos do homem, que era o canal, estava atrapalhado, precisava ser restaurado. Então Deus levanta outro. E numa madrugada, Deus chama o menino dizendo, Samuel, Samuel. Aleluia. Glória a Deus. E ele se levanta e vai lá no quarto e diz para ele, o senhor me chamou, ele diz, olha, perdeu a audição, perdeu o discernimento, porque a mente estava corrompida com os pensamentos. Não vou entrar em detalhe porque senão precisava mais de uma hora para falar. A mente estava sobrecarregada, corrompendo, a audição comprometida. E ele diz para o menino, vai se deitar. É comum nós ver hoje, estamos vivendo um momento pós-modernismo, aonde quando se levanta um profeta na igreja, as pessoas criticam
e diz, já passou o tempo dos profetas. Mas eu digo para você que ainda não, porque o mesmo Deus que estava lá, Ele continua falando aqui ainda. Aleluia. Tem profeta aí? Tem profeta aí? Tem profeta aí? Aleluia. 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 Os mesmo Deus que falam lá, fala aqui. A Bíblia diz que Ele não mudou, é o mesmo. Deus queria falar naquele lugar. E às vezes a gente quer falar, às vezes você quer falar, e às vezes as pessoas não deixam, às vezes os problemas não deixam, às vezes a mente não deixa, porque a mente está corrompida, a mente está cheia, os ouvidos estão agravados, e Deus está dizendo, fala profeta, e o profeta está dizendo, manda outro, Jesus, levanta outro, eu não, mas escute uma coisa, se Deus te chamou, é para você fazer, se Deus te chamou, é para você falar, se Deus te chamou, é porque Ele quer te honrar. Ele disse, volta lá, menino, vai dormir. O menino volta a dormir. Se tem uma coisa que é maravilhosa em Deus, é que Deus é insistente. Deus não desiste da gente. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele não desiste da gente. Diga para ele desse lado, Deus não desiste de você. Aí de repente Deus de novo, Samuel, Samuel. Samuel levanta e vai lá de novo. Mas os ouvidos dele estavam comprometidos. Ele não conseguia ouvir. Ele tinha perdido a sensibilidade para ouvir Deus. E quando o homem perde a sensibilidade para ouvir Deus, o homem morre. O homem caminha, mas o homem não consegue desfrutar da perfeita vontade de Deus. Porque a gente perde a sensibilidade para ouvir Deus. E se a gente não ouvir Deus, a gente fracassa, a gente fraqueja, a gente perde as batalhas da vida. Aí pela terceira vez que Deus fala, e ele volta lá, aí ele se lembra e diz, olha, uma vez Deus falava aqui. Eu me lembro da igreja de hoje, que esse dia eu conversava com algumas pessoas e elas diziam para mim, pastor, que saudade que eu tenho da igreja de 10 anos atrás, os crentes saudosistas. Que saudade que eu tenho, pastor, da oração da igreja de 10 anos atrás. Que saudade que eu tenho das profecias, das pregações de 10 anos atrás. E eu disse para essas pessoas, mas a igreja de hoje é a maior responsável por isto, porque o tempo passou, o povo mudou, mas Deus não muda, seus princípios jamais mudarão. A gente que mudou, a gente que mudou, e a gente está vivendo de saudade do passado. Aí ele se lembra, mais uma vez Deus falava aqui. Uma vez Deus falava nesse templo. Eu citei ontem Deuteronômio capítulo 5, versículo 24, a parte B, que a Bíblia diz que quando Deus fala com o homem permanece vivo. Uma vez Deus falava aqui. Volte lá, Samuel. Se porventura ouvir a voz de novo, diga, fala que o teu servo ouve. Ele tinha perdido a sensibilidade. Ele não tinha perdido a prática. Às vezes a gente perde a sensibilidade. Às vezes a graça se afasta. Mas a gente continua usando as estratégias que a gente aprendeu. Glória a Deus. Aleluia. E por isso tem muita gente às vezes que é enganada por isso. Ele havia perdido a audição. Ele havia perdido o discernimento. Mas ele não havia perdido a forma de fazer. Ele sabia como fazer. E este é o maior problema da gente. Eu não vou ir mais além para adorar. É o maior problema da gente. Para desfrutar da perfeita vontade de Deus. Porque a gente sabe fazer. A gente sabe como fazer. Mas a gente não faz. Pecado da omissão. Sabe? Pode, mas não faz. Esse é o maior problema. Ele sabia fazer. Ele conhecia Deus. Mas ele não fazia. Irmão, escute uma coisa. Quem sabe essa mensagem não era essa que você queria ouvir hoje. Mas eu te chamo a atenção nessa noite. Vamos olhar para a gente, como que a gente está servindo a Deus. Será que nós estamos servindo a Deus apenas como o Senhor?
Salvador. Como Salvador, eu aceitei Ele como meu Salvador e eu garanti a minha salvação. Mas como Senhor, eu preciso obedecê-lo. Porque se eu não obedecer, eu não tenho como meu Senhor. Se eu não obedecer, eu não tenho como meu senhorio. E se eu não tenho como meu senhorio, eu não vou ter como meu Salvador. Eu preciso entender isto, que eu preciso respeitá-lo e obedecer como meu Senhor e meu Salvador. Então Samuel sabia fazer. Ele se lembrava, aliás, ele sabia fazer. Ele se lembrava de tudo, mas ele não estava fazendo. Ele disse para o menino, se Deus te chamar de novo, fala: eis-me aqui, Senhor. Fala, e teu servo. E ele volta para lá. Eu imagino que Deus olha para ele nesse momento e diz: pensa, talvez, quem sabe o que ele pensa da gente. Eu te dei tudo. Te dei sabedoria, eu te dei saúde, eu te dei honra, te dei entendimento, te dei uma família, te coloquei em uma posição privilegiada e você não está me valorizando. Então eu vou usar você para orientar o menino. E eu vou usar o menino para mostrar para você como que o homem tem que fazer até o último dia que encerrar o meu propósito na vida dele aqui debaixo do céu, em cima da terra. Glória a Deus. Aleluia. E ele volta lá e Deus chama novamente Samuel. Samuel, e ele diz: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. É tempo de nós pararmos para ouvir Deus falar. Aleluia. Pode se colocar em pé, por favor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é tempo de você parar para ouvir Deus falar. Aleluia. Pode vir cantar um cântico aqui, por favor, amém? É tempo da gente parar para ouvir Deus falar. Audição comprometida por quê? Diz o apóstolo Paulo que há milhares de vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido. Todas elas têm um sentido. Todas elas têm um porquê. Eu que preciso saber a voz de quem que eu ouço. Eu que preciso saber a voz de quem que eu vou abrir a minha audição para mim ouvir. Aleluia. É tempo de pararmos para ouvir Deus falar. Aleluia. Mas hoje nós ficamos 3 horas na frente da televisão. Não sou contra, eu tenho. Mas a gente às vezes tem dificuldade para ficar 2 horas de joelho orando, falando com Deus. A gente fica 2 horas na rede social e não sente canseira, não sente sono, mas sente sono para ficar meia hora de joelhos dobrados, buscando a presença de Deus. E aí a gente quer ouvir Deus falar, com os ouvidos cheios, com a mente contaminada. E Deus fala, mas a gente não ouve, porque a gente perdeu o discernimento. Aleluia. Mas hoje é noite de a gente, como igreja, dizer: Pai, eu quero voltar a ouvir a tua voz. Eu quero voltar a ouvir o Senhor. Eu quero voltar a ouvir a sua voz. Eu quero voltar a ouvir. O Senhor pode me repreender, o Senhor pode me exortar, mas eu quero te ouvir, ó Pai. Eu quero tirar a minha máscara nesta noite. Eu quero tirar a minha máscara nesta noite. Eu quero tirar a minha máscara nesta noite. E eu quero dizer que eu quero ouvir a sua voz, porque eu estou com saudade. Deus falava comigo, Deus falava aqui, e agora Deus não tem falado mais. Diga: restaura a minha audição, porque eu preciso ouvir a sua voz. E a sua voz é inconfundível, porque quando Ele fala, os montes se derretem. Quando Ele fala, tudo se transforma. Aleluia. Levante a tua mão, levante glorificando e receba a unção de Deus que está sobre esse santuário nesta noite, sobre a tua vida. Receba aí, receba aí, receba aí a unção de Deus que está sobre a sua vida. Receba aí a restauração para a sua audição, ampliação para a sua visão, transformação para o seu coração, renovação para a sua mente. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, em nome de Jesus. Abre a sua boca, profeta. Abra a boca, homem, mulher de Deus. Seja restaurado nesta noite.
e quer ser nesta noite, eu digo, levanta só a sua mão e comece a glorificar a Deus, comece a exaltar, comece a orar a Deus e comece a receber, comece a ser batizado com fogo do céu nesta noite. Fala em línguas dos anjos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba, receba aí, receba em nome de Jesus. Só igreja, eu quero que você glorifique, eu quero que você adore, eu quero que você exalte, aleluia. Vai glorificando, vai adorando, receba o batismo do Espírito Santo. Você que é profeta, seja renovado nesta noite. Você que não tem o dom, receba pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Receba aí, receba aí, receba aí. Vai glorificando, vai adorando, vai exaltando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A unção de Deus, a unção poderosa, a unção forte aqui. Aproveite este momento, aproveite esta unção, receba aí sobre a tua vida, receba sobre o seu ministério, receba sobre a sua família aí, receba aí em nome de Jesus. Pela sua presença, pelo seu amor sobre nossas vidas. Tem alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor nessa noite? Tem alguém que quer entregar a sua vida, reconciliar com o Senhor nessa noite? Tem alguém, levante a mão nessa noite? Quem sabe seja hoje o último momento que o Senhor te proporcionou de você fazer uma entrega para o Senhor. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, aceitar o plano de salvação na sua vida? Levante sua mão nessa noite. Não tem ninguém, que o Senhor te conceda outra oportunidade. Vem aqui na frente. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos